Olá, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de agradecer aqui pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho sobre modelagem matemática, que é um pouco do que eu atuo profissionalmente. O tema da palestra, né? Modelagem, matemática e suas tendências. Bom, eu me chamo Milton Luiz Ribeiro Júnior, eu sou licenciado em matemática lá pela Unesp de Guaratinguetá. Eu me formei no começo do ano passado, né? Um pouco antes da pandemia e tudo mais. Fiz o curso lá em 5 anos. Ele é mais voltado para licenciatura, né? Para lecionar, para dar aula e tudo mais. Só que ele tem algumas matérias também que ajuda você a pensar também a trabalhar na parte de matemática aplicada, que no caso que eu trabalho atualmente. Eu sou pós-graduando em MBA Gestão de Negócios pela USP Exalc, que é um curso de 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu estou no primeiro semestre lá e tudo mais. Eu escolhi esse curso mais para aprender, para desenvolver a minha área de pensar na definição de negócio, como resolver tal problema, aprofundar um pouco mais na solução, na análise desse problema, na visão de negócio. Pois como no curso de matemática eu já tinha a parte técnica, né, vamos dizer, que eu fui desenvolvendo nesses anos. E aí eu trabalho atualmente como consultor de negócios, com foco em modelagem de dados, em instituições financeiras, em São Paulo, atualmente. Eu já tive experiência como professor de matemática em curso pré-vestibular, já dei aula, né, na frente de álgebra, num curso é, com função social e tudo mais, dei por 2 anos. Já fui autor, criador, revisão de questões de matemática para plataformas de um sistema de ensino. Então a gente criava as questões, editava questões que vinham de fora, revisava essas questões e para ela ir em provas, para uma plataforma de ensino adaptativo e tudo mais, bem nessa área voltada da educação. E aí, e o meu TCC foi também um pouco misturado, foi sobre o uso das notas da TRI, que é a teoria de resposta ao item, com os professores de matemática do ensino fundamental. Esse TCC me ajudou a enxergar um pouco a parte de como que os professores utilizavam as respostas da prova, né, a correção dessas provas e como que ele aplicavam lá no aluno depois. E aí isso eu fui vendo, né, fui me aproximando um pouco mais da parte aplicada da matemática do que um pouco mais da educação. E aí enquanto eu trabalhava nessa área e tudo mais, fui fazendo cursos, conhecendo um pouco mais a parte de modelagem, que me apresentaram, estudando alguns softwares também que eu não sabia ainda, que é que eu trabalho, né, agora, os softwares estatísticos, e também a parte de BI, que é, né, de Business Intelligence, que usa para gerar toda a resposta, né, digamos assim, da parte de modelagem. Então aqui, gente, eu trouxe um pouco de alguns destaques na mídia que falam sobre a modelagem e tudo mais. Nossa, meu, mas o que que você faz? O que que é isso? Modelo matemático, não sei o quê. E aí eu falei, bom, eu vou trazer alguns destaques que tem, que é até em evidência, querendo ou não. A pandemia também trouxe isso aí, aquele famoso gráfico, né, da projeção lá, infelizmente, né, de, número de casos de Covid, número de mortes, tudo mais, aquilo lá, aquelas projeções é a partir de modelos matemáticos. Então, o primeiro destaque que eu trago aqui, ó, a nova variante da Covid-19 é entre 50% e 74% mais contagiosa, afirma o estudo. A transmissibilidade maior já havia sido informada pela Organização Mundial da Saúde e pelo governo britânico nessa semana. Dessa vez, a taxa foi afirmada no estudo realizado por pesquisadores do Centro de Modelagem Matemática e Doenças Infecciosas e da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Para realizar o estudo e observar a transmissibilidade, os pesquisadores ajustaram o modelo matemático de duas linhagens de transmissão da doença e observaram diferentes níveis de internações hospitalares, ocupação de leitos clínicos e de UTIs em hospitais, número de mortes, prevalência e soroprevalência de exames da doença. Isso aí é um trecho de uma entrevista da CNN Brasil que eu trouxe para vocês, que eles falam
que, a partir do modelo matemático, eles encontraram essa nova variante. E aí, depende de vários fatores. Ele usou aí número de internação hospitalar, ocupação de leitos clínicos, de UTIs em hospitais, número de mortes, prevalência. Então, o modelo ele depende de vários fatores, nós precisamos de vários dados para desenvolver um bom modelo. Aqui um outro destaque na mídia, que eu peguei da revista do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Outubro Rosa, a matemática no combate ao câncer de mama. Considerada a linguagem universal da ciência, não é de se espantar que a matemática seja um importante aliado no combate à doença. Por meio da computação, da aprendizagem de máquina ou da modelagem, ela está por trás de muitas ferramentas de diagnóstico e também de estudos sobre a eficácia de tratamento do câncer de mama. Ou seja, estamos usando também a matemática para tentar combater o câncer de mama, com dados de diversos pacientes, eu acredito, né? Não vou aprofundar também, porque eu não sou especialista na área de saúde, mas com dados voltados para mulheres, né, que teve câncer ou da família que teve, utilizam em modelagem matemática para tentar prever, né, fazer exame e tudo mais, e combater essa terrível doença também. Outro destaque que eu trouxe já de outra área totalmente diferente, para vocês verem que é bem aplicado em diversas áreas. Dados ajudam distribuidoras de gás a conter perdas. O acesso a um grande volume de dados mais acurados vai facilitar a identificação de perdas e de fraudes. Por isso, a partir do próximo ano, os esforços das distribuidoras serão concentrados na formação de uma ampla base de dados e uso de ferramentas mais robustas de análise das informações coletadas. Essa é uma da revista Valor Econômico, e que os dados de distribuidor de gás vai ajudar a conter essas perdas, utilizando também a modelagem matemática, que acabam eles perdendo muito valor com fraude e com perdas, por exemplo. Isso aí vai ajudar no setor de gás. Já é um outro setor diferente, que a modelagem também está entrando aí no dia a dia também deles. Então, eu trouxe alguns conceitos do que é o modelo, né, para vocês tentarem entender um pouco isso em si. É uma representação ou interpretação simplificada da realidade, ou uma interpretação de um fragmento de um sistema seguindo uma estrutura de conceitos mentais ou experimentais. Ou seja, a gente tenta replicar alguma parte da realidade para tentar prever algo depois. Eu sempre falo que a gente usa os dados do passado e presente para tentar prever esse futuro. E é a representação dessa realidade em si. Ele é um formulismo matemático para expressar relações, predições, variáveis, parâmetros, entidades e relações entre variáveis ou entidades ou operações. Eu já falei das predições que a gente tenta, né, prever. As variáveis, lembra que eu falei na primeira entrevista da descoberta da nova cepa e tudo mais, que eles usaram vários fatores, aquilo lá, número de internação, número de mortes, aquilo lá são variáveis, são o que ajudam né, a modelar em si. E são usados para analisar os comportamentos de sistemas complexos em situações geralmente difíceis de observar na realidade. Então, é algo que, né, usa, né, a partir de software computacional e tudo mais, para tentar observar algo da realidade. A modelagem matemática ela é a área do conhecimento que estuda, né, a simulação dos sistemas reais, e aí ela é empregada em diversos campos também de estudo, na física, na química, na biologia, na economia, na engenharia, na saúde. Então, em todos os campos ali a gente consegue utilizar a modelagem matemática, tentar interpretar um trecho, uma parte da realidade usando a modelagem matemática. E frequentemente os modelos atingem um grau de sofisticação suficiente para justificar ferramentas computacionais, envolvendo o sistema de equações diferenciais. E softwares como MATLAB, Scilab, RStudio, Python e etc. contam com recursos focados nas soluções de tais modelos. Então, sim, nós utilizamos
né, esses softwares para ajudar a gente a modelar, e, né, são tantos, antigamente esses formulismos, todas as equações eram, né, não tinha todo recurso tecnológico para ajudar a prever, e como são muitos dados que utilizam, um volume muito grande de dados para auxiliar na modelagem, esses softwares aí ajudam a gente na parte de análise exploratória de dados, com cálculos estatísticos, interpretação de gráficos, é, a- é, divulgação, né, de dados com painéis, com dashboards e tudo mais. Mas eu trouxe aqui um exemplo clássico que a gente pode falar que é um modelo matemático em si. É o homem lá é, tentando replicar a sombra, né, que a pirâmide faz quando o sol bate e tudo mais. É um exemplo de um modelo matemático clássico. Ó. É um desenho que o homem usa sua própria sombra, e aí usando o teorema de Pitágoras, todos a, as relações trigonométricas que eram utilizadas na antiguidade, e aí ele consegue replicar essa sombra aí que a pirâmide faz. Isso aí já é um modelo antigo, né? Mas seria como se fosse isso que a gente faz no dia a dia, só que utilizando parte computacional, usando os cálculos um pouco mais, né, sofisticados, mas isso aí também não deixa de ser um modelo matemático. E aí eu trouxe aqui o que é necessário para obter um modelo matemático. Primeiro, nada mais do que o principal é definir o problema de negócio. É saber o que nós vamos estudar, o que vamos tentar fazer, né, qual predição vamos fazer, em qual área. A situação deve ser a ser estudada, será delineada para torná-la mais clara. Deverá ser feita uma pesquisa sobre o assunto escolhido através de livros, revistas especializadas e através de dados obtidos junto a especialistas da área. Então, você tem que saber, além da parte matemática, toda a estrutura, de lógica, de estatística, tem que saber um pouco também do seu problema de negócio que você vai atuar. Por exemplo, se eu for trabalhar com a pandemia, né, o Covid-19, eu tenho que estudar um pouco mais sobre o vírus, como que surgiu, é, quais são os sintomas, qual o grupo de risco, né, qual é o grupo de pessoas que são mais vulneráveis a pegar esse vírus. E aí eu tenho que estudar, não que seja, né, não vou ser um infectologista, mas eu tenho que saber um pouco mais da área onde eu vou fazer minha modelagem, que é atualmente que eu faço, né, eu estudo um pouco mais, que é a área de instituições financeiras, com foco em risco de crédito. E aí eu trabalho nessa área, então estudo um pouco mais sobre isso, sobre as definições, todas as terminologias que envolve essa área que eu atuo. O segundo passo, né, que a gente fala para obter um modelo matemático são os dados. É necessário que haja a maior quantidade de dados possíveis para que o modelo seja parecido com a realidade. E é o que eu falei, que além disso, precisamos de dados do passado para prever os valores do futuro. Nós precisamos de dados, a maior quantidade, e sim, dados que sejam relevantes também, né? E que entra a parte de tratamento desses dados, filtro de tudo, para que seja né, essa modelagem seja mais parecida com a realidade possível. O terceiro passo é a análise exploratória dos dados. As técnicas da análise exploratória de dados nos ajudam a extrair informações relevantes a um conjunto de dados, utilizando técnicas estatísticas, visualizações de gráficos e histogramas. Então, essa análise exploratória dos dados, a gente vai estudar realmente ele, ver como é o comportamento dele, usando a parte média, calculando moda, mediana, fazendo análise de multivariável, correlação entre as variáveis, aí as visualizações de gráficos, gráfico de pizza, de barra, de dispersão, os histogramas, e ver, enxergar isso aí, e ver como está o comportamento dos dados antes que a gente modele ele. E aí, o quarto passo seria a validação do modelo.
Para a conclusão e utilização do modelo, será necessária uma checagem para verificar em que nível este se aproxima da situação problema apresentada, utilizando regressões lineares, regressão logística, árvores de decisão. Aí tem os nossos conceitos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, a separação dos dados em treino e teste, para a gente, né, você não pode usar os mesmos dados para treinar e depois testar, porque aí senão não cai no modelo, e etc. Então, tem todos esses passos para você chegar e ter um modelo em si. O modelo matemático, quando você vai programar e calcular ele, não passa de 2 linhas no código. É tipo uma coisa super simples, se você for ver. Mas tudo que envolve nele, para você entender todo o estudo que você tem né, no problema de negócio, né, para você entender realmente o problema que você quer resolver, até chegar né, o estudo de dados, onde encontrar os dados, qual o melhor software usar para filtrar, para analisar, calcular esses dados, e depois, né, por último, para validar o modelo em si, isso que é o que dá mais trabalho, tudo, e é o que realmente a, né, a gente acaba aprendendo mais. O modelo em si, depois a gente vê a coraça dele e tudo mais. E aqui eu trouxe mais alguns exemplos reais do que a gente pode calcular, né, modelo, estudando, trabalhando e tudo mais. Um exemplo é prever o preço dos veículos utilizando a tabela FIPE. A tabela tem várias variáveis lá, tem a marca do carro, o ano do carro, se ele é a gasolina ou a álcool, a cilindrada, né, do carro, o valor dele de mercado nos últimos meses. E aí, com esses dados, a gente consegue prever, por exemplo, de um mês atual e depois comparar. É um exemplo básico. O outro seria encontrar o valor de um imóvel de acordo com a sua localização, com o tamanho da casa, o número, né, de cômodos, o valor dele que foi adquirido, o valor do terreno e etc. Nós conseguimos também fazer uma predição para determinar o valor de uma pizza, utilizando como as variáveis, por exemplo, o sabor, o tamanho da pizza, o preço de custo, a localização dela, os preços das concorrentes, a, o valor de aluguel da onde é da pizzaria, dos motoboys, por exemplo, do salário dos funcionários, quanto gasta com né, o material para fazer a pizza e tudo mais, e a gente consegue prever de acordo com o tamanho dela e tudo mais. Isso aí é um exemplo, né, para vocês perceberem que a gente pode fazer em qualquer área isso. Não é só, se for ver, nossa, é só em instituições financeiras, não. Em qualquer setor, de biologia, química, que a gente falou lá por trás. E fornecer o valor do limite do cartão de crédito para uma pessoa, utilizando o histórico de pagamento, sua renda, seu score, que é né, a área que eu atuo e que eu coloquei aqui, que é o que eu realmente faço, que né, depende de vários, sei lá, dos dados cadastrais da pessoa, da família dela, da renda dela, do quanto ela já gastou, se ela já teve um histórico de pagamento, se ela paga boletos em dia, se ela tem carro, casa no nome dela, se ela né, é uma boa pagadora ou não, se ela tem algumas restrições, e isso, de acordo com, né, com essas informações, com várias informações, assim, sei lá, mais de 50 informações da pessoa, não só da pessoa, da família dela, né, e tudo em volta dela, a gente calcula, faz esse modelo para dar um valor do limite do cartão dela. Só para vocês terem ideia. Aquele valor, então, que vocês têm no cartão de crédito é passado por tudo isso até chegar, né, e a pessoa ser aprovada com crédito lá e ter o valor dela. Isso é um outro exemplo que aí eu traria. E aqui eu trouxe uma outra notícia, que é o novo mercado, que é esse mercado nosso da parte de modelos e que falta muita gente para gente capacitada, né, gente que tem essa formação, para que possamos trabalhar no dia a dia aí na área de modelos e dados matemáticos. Há poucos matemáticos para um novo mercado. É muito mais abrangente do que se pode pensar no primeiro momento. Eventos como a pandemia mostram isso. Matemáticos e engenheiros de computação foram tão requisitados quanto epidemiologistas para tratar dados e modelar o fenômeno.
Isso foi mostrado em evidência agora no momento da pandemia. É, Tanto os infectologistas e os epidemiologistas apareceram, quanto os matemáticos e engenheiros de computação, para que me fornecessem esses dados em tempo real, os dados todos os dias, né, mostrando aí os números de casos e tudo mais. E aí, agora, né, que está começando a vacinação em cada país, é, como que está a situação e tudo mais, isso são os matemáticos por trás que também estão sendo requisitados. E há pouco no mercado. Eu vi esses dias um estudo que formam dois matemáticos a cada 10 mil habitantes. Isso aí aqui no Brasil é muito pouco. Na Europa, nos Estados Unidos ainda é o dobro, né? Seriam quatro, mas ainda é pouco. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E, e por isso eu escolhi esse tema, né? Além de eu trabalhar também, porque eu gostaria de convidá-los, vocês que estão assistindo, de entrar em contato comigo, para a gente trocar uma ideia, conversar sobre isso, né, caso tenha mais dúvidas, eu tenho materiais também disponíveis, para que vocês possam estudar um pouco mais sobre isso, ver se é interessante ou não, pois falta, né, é um mercado aí que está em evidência e para quem está se formando aí no curso de matemática agora, nos últimos anos, ou quer mudar de área, quer mudar, né, totalmente de setor, é uma oportunidade que está aí, que está em evidência. E eu gostaria de agradecer novamente aqui pela oportunidade de estar falando com vocês um pouco sobre esse tema. É um tema novo, um tema complexo que eu tentei aqui resumir para vocês, que eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, entre em contato comigo, no meu LinkedIn lá, ou no meu Instagram também, eu estarei disponível. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu com certeza irei respondê-los, para tirar essas dúvidas. E um muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham, né, gostado e apreciado aí. E aproveitem também o Congresso aí Nacional de Matemática. Tem várias palestras bem legais aí e tudo mais. E vão enriquecer muito o currículo e o aprendizado de vocês. Muito obrigado.